Vamos trazer então um bastidorzinho a respeito desse assunto. Hoje é dia de força-tarefa, digamos assim, na apuração da minuta golpista. Eu fui falar com integrantes do Ministério Público Federal, que eu confio bastante, acompanharam grandes investigações, inclusive a Lava Jato, para tentar entender um pouco. E aí, né? Marcos Duval depois disse que Bolsonaro falou em golpe de Estado, depois disse que o presidente ficou calado, ouvindo Daniel Silveira. Eu fui a esses procuradores entender, o que muda, né? Qual é o tamanho do problema? O presidente, se ele exime o ex-presidente de responsabilidade ao dizer que Bolsonaro ficou calado? E a resposta é não. Se Bolsonaro, me disse esse procurador, e depois falei com outro juiz de carreira, né, que falou em tese, se o presidente da República está numa sala onde há um extremista, nesse caso é o deputado Daniel Silveira, que era aliado dele, né, urdindo um plano para golpe de Estado por meio de emprego de violência, inclusive, né, já que havia ali a encenação de uma prisão de Alexandre de Moraes e fechamento de corte do Tribunal Superior Eleitoral, era disso que se tratava. Se o presidente está nesta sala, ouve isso e nada faz, no mínimo, ele prevaricou. Há a obrigação de agir do agente público. Segundo a lei, não se trata de coisa para A ou para B. O agente público, ele é obrigado a agir, ele tem o dever de agir quando toma conhecimento da intenção, do plano ou mesmo do andamento de um cometimento de crime. Não é uma opção. O agente público, ele tem o dever de agir quando quando participa, presencia ali a arquitetação de um crime. E se Bolsonaro, como diz Marcos Duval agora, silenciou, no mínimo, ele pode ter incorrido no crime de prevaricação. Essa é a avaliação que fazem procuradores e juristas com os quais eu conversei hoje. Para fechar aqui esse círculo, eu preciso trazer para vocês mais uma informação. A de que hoje a Procuradoria-Geral da República vai acompanhar o depoimento de Marcos Duval. Eles estão olhando esse caso de perto. Até o momento, eles optaram por não fazer mais barulho, mas estão sendo pressionados internamente a não ficar, dessa vez, a PGR de Augusto Aras, como mera espectadora de ações, em tese, criminosas, urdidas pelo grupo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu trazer o Yuri e o Leandro, porque é um pouco isso, né? Ele fala, não, o presidente, na verdade, só ouviu. Mas não importa, para a lei é crime, prevaricou, ouviu e nada fez. Yuri? Pois é, tem dois pontos, né? Se é isso, se ele só ouviu, não falou nada nessa reunião, porque que tipo de providência que poderia ter tomado ou que deixou de tomar. E a grande questão é que, de acordo com o relato de Marcos Duval, com todas as ressalvas que a gente já fez, ao mencionar a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, está falando de uma estrutura do Estado brasileiro e importantíssima. E aí a grande questão também dentro disso é se esclarecer. Se o presidente da República, do momento, ouve que uma estrutura de Estado está sendo usada ou cogitada ou já se preparando para tomar uma atitude de ruptura institucional, isso coloca muito claramente que deveria ter tomado uma atitude, no mínimo, para consultar o ministro-chefe responsável pela pasta para esclarecer se aquilo estava acontecendo mesmo ou não, e aí cortar esse mal pela raiz, digamos assim. Então tem uma série de questões ali, no mínimo dessa omissão em relação a isso, e no limite o grau de envolvimento direto com esse tipo de trama que estava sendo feita, né? Uma série de, para parafrasear o que você trouxe, né, Dani, do ministro da Justiça, uma série de tijolos estão vindo ali, começando a dar, né, uma série de peças do quebra-cabeça que a grande questão agora é esses sérios
esses diversos procedimentos de investigação do ponto de vista jurídico, mas por que não também do ponto de vista político, para ver quais peças se encaixam e que figura que sai desse quebra-cabeça. Se era tudo espuma, se era tudo palavras ao vento, coisa de quem estava ali sem ter o que fazer diante da iminência do fim do mandato, ou se havia algo realmente sendo construído que pudesse colocar em xeque a democracia brasileira. Ô, Leandro, a grande questão, e aí eu vou até sugerir aqui uma tarja, o que a gente está vendo hoje é uma ofensiva para tentar pegar a digital da minuta do golpe, né? É isso, porque chega um ponto, né, que não dá para tratar como o Valdemar Costa Neto tratou aqui em entrevista ao Gustavo Uribe, aqui na CNN, tratar como uma coisa menor, né? Todo mundo tinha acesso a isso, né? Todo mundo recebia. Eu triturei, mas o ex-ministro não triturou. Gente, isso não é brincadeira. A reunião onde teria acontecido, essa reunião que o Marcos Duval reportou, que o Flávio Bolsonaro confirmou, não em que termos, mas que de fato houve um encontro entre um senador, um ex-deputado federal e o então presidente da República para poder discutir de que maneira gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal para isso ensejar um golpe de Estado, para isso ensejar uma saída para a derrota eleitoral do ex-presidente da República, isso não pode ser tratado como uma brincadeira, né? E de fato, as instituições estão se movendo, não se moveram ainda, né? Se moveram no sentido de marcar os depoimentos, mas assim, podem ensejar ações, porque de fato isso está sendo tratado em termos que não são condizentes com a gravidade do que está em tela. O Valdemar Costa Neto, ao tratar aquilo, né, como eu recebi aquilo, mas só triturava, não dava muita bola para isso. Isso, de alguma maneira, é você saber que estão conspirando contra a democracia e fazer pouco caso. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, da mesma maneira. Se o segundo relato do Marcos Duval é o correto, a gente ainda vai ter que entender se é este o correto. No segundo relato, a ideia surge do Daniel Silveira e não do ex-presidente Jair Bolsonaro, que só escuta, mas se o então presidente escuta um relato desse e não faz nada, de fato ele também tem que responder por isso. É isso que a gente vai ver daqui para frente.